Com aquele vozeirão, o Tim Maia mandava essa. Ah, se o mundo inteiro pudesse me ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi. O meu convidado tem muito para contar, já interpretou Tim Maia no cinema, o mundo todo pôde ouvi-lo no Big Brother Brasil e hoje eu quero saber o que ele aprendeu. Babu Santana, bem-vindo ao Provoca. E aí, meu velho, tranquilo? Você aí do outro lado participa pelas redes e comentários no YouTube com a hashtag Provoca. Alexandre da Silva Santana, Babu, você iniciou a carreira de ator com 18 anos, participou de 43 filmes, 20 séries, 15 novelas. Então me responda, como é a vida de ex-BBB? É muito louco, né, cara? Pô, porque eu lembro uma vez que a avó da minha primeira namorada, ela falou assim, a gente começou a namorar, foi pro BBB 1, né? Ela falou, por que você não se inscreve nisso? Aí eu falei assim, dona Neuza, pelo amor de Deus, eu quero fazer novela, não quero... Mas ela estava certa. De repente, se eu tivesse me inscrito naquele... Num! Eu tinha pulado todo esse sofrimento. Você faz segurar essa onda de ex-BBB para um cara que ganhou 2 vezes o Grande Otelo, o maior prêmio do cinema brasileiro como ator. Aliás, eu tô vendo um ali. Tá aqui, ó. É. Tá aqui, ó. Ah, tá Tem ele um grande lá. Otelo aqui. E esse aqui também foi o primeiro. Ah, Esse aqui foi o primeiro. tá certo, olha lá. Ele tem 2 versões de Grande Otelo como melhor ator de cinema. E quando chegou o convite para o BBB, você viveu, assim, alguma angústia ou se atirou logo nos braços da fama instantânea sem medo, Babu? Eu tava num daqueles anos, sabe, que você repensa, fala, caramba, cara, minha bisavó tava certa, esse negócio de artista, ai, onde eu fui amarrar meu burro. E sempre na minha carreira, sempre tive momentos assim meio, pô, será que eu faço isso ou faço aquilo? É. Aí eu escolhi uma coisa, aí a outra coisa que eu não fiz bombava. Quer dizer, que eu falei, caramba, aí chegou uma hora, quando chegou esse convite, eu não tinha nada a perder, Marcelo, não tinha nada a perder. Eu falei, cara, porque eu como artista, eu vejo a minha vida, quando eu entrei numa depressão, eu falei assim, cara, o que eu... Não, independente do que eu vá, da decisão que eu for tomar, eu tenho 3 filhos. Então, além de eu gostar de fazer muito o que eu faço, ainda tem o dever de ajudar a criá-los. Então, o que eu vou fazer? Não vou desistir, vou aceitar isso aqui. Até porque, aí quando eu vi, eu falei, eu vou aceitar, sabe por quê? Eu me divirto. Eu vi essa brincadeira por um aspecto psicológico. E falei assim, se eu entrasse lá, eu faria assim. Eu faria assim, assim, assado. E aí, aí começou várias coisas a se unirem. Assim, eu gostava do game. Eu estava ferrado, estava com a data, não tinha nada para fazer aquela data. Eu falei assim, essa coisa, eu vou. E eu falei assim, eu não tinha... Todo mundo fala assim, você não tem medo da exposição? Eu falei não, porque eu sei quem sou eu. Então, cara, vamos lá. Essa dúvida aí, você chegava a ficar assim com medo do que outros colegas iam pensar de você? Sim, mas eu vou te falar, eu enfrentei tanta coisa, tanto julgamento. Você imagina, início da nossa carreira, cara. Eu lembro que antes de eu houvesse me chamar e me aceitar no filme dele, eu tinha recebido, assim, pelo menos uns 50 nãos. Manhã faz 2 dias. Galinha que acompanha pato, morre afogado. O Antônio Abujamra, que é o nosso mestre, criador desse programa aqui, ele também tinha ele temia que as pessoas o conhecessem apenas por um personagem da TV, o Ravengar, um grande personagem, né? Você fica chateado com quem te reconhece pelo BBB? Não, porque eu via que isso não ia me impedir de continuar a exercer meu trabalho como artista,
Até porque uma coisa que eu estava pensando aqui, eu sempre busquei ter os meus projetos, independente de qualquer coisa. Entendeu? Então, pelo contrário, eu ia conseguir extrair uma coisa que sempre faltou na minha caminhada, que era recursos. Claro. A notoriedade, a fama do Big Brother trouxe coisa que faltava para o meu planejamento, que era grana. E graças a Deus, o retorno foi tão positivo, que começou a surgir projetos também artísticos muito interessantes. Né? Claro. A gente tem como o meu programa lá no G-Show. Thelma Regina, garota! Nossa, aí deve ser muito bonito, né? É lindo de viver. Mas vamos falar um negócio que é novidade, que é uma coisa que eu não conheço. Que é o Jonathan Neguebete, da Cruzada Barra Vidiga. Papai! Você tem alguma dica para me dar, Babu? Como fazer um talk show? Cara, a gente foi fazendo. A minha vida tá muito louca, Marcelo. Eu falei assim, eu quero achar um lugar onde eu possa morar em cima e ter um estúdiozinho do lado, não sei o quê. Aí eu achei aqui uma casa em que eu consiga utilizar o primeiro andar como home office, né? Então, eu montei o home office, estou montando um negócio bacana. Inclusive, tem mais coisa no meu ambiente de trabalho do que no meu ambiente de residência, sabe? Tem muito mais coisas aqui. Babu Corporations. Nós vamos ver a pergunta da internet aqui para você, Babu. Ricardo Guimarães, você acha que a exposição do artista na era da internet é mais valorizada do que a atuação? Olha, eu não sei se é mais valorizada, até porque eu estou experimentando isso agora, né, Marcelo? Melhor remunerada ela está sendo, mas essa exposição na internet é muito engraçada, porque eu vou me habituando aos poucos, por exemplo. Eu falo, não, isso aí eu não quero fazer não, cara. Pô, isso aqui é... Cara, eu paro assim, cara, eu fiquei 3 meses roncando, acordando de cueca, indo pro banheiro. Aí eu falei, cara... Já viram tudo, né? Mas quem vai me levar a sério, Marcelo, agora, cara? Então, cara... eu acabei, sabe... eu estou aproveitando tudo que está vindo de melhor de todas as partes. Mas, assim, eu ainda não consegui fazer uma análise disso aí, entendeu? Acho que daqui a pouco eu vou conseguir fazer uma mas análise eu mais quero completa. saber ainda, então, eu vou tentar arrancar de você agora. O que o BBB te ensinou? Eu quero saber, assim, uma pessoa que está isolada, ela pensa no quê? É possível esconder alguma coisa enquanto você está sendo observado o tempo todo? Claro que é. Marcelo, uma coisa que eu achei no começo do jogo, assim, a gente que tinha contato com mídia, a gente tem uma questão de uma opinião pública, né, muito latente. Então, eu sabia que certas posturas minhas não são populares. Assim como eu não... E teve muitas atitudes minhas que não foi aprovada. Eu segui conselhos dos meus filhos. Meu filho falava assim, pai, por favor, pai, a cozinha não é sua, pai. Fica tranquilo, cara, não... Sabe? Eu tinha toda uma preocupação, assim, eu falei, cara, eu ronco pra caçamba. Caraca, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Então, teve várias coisas que sua mente se estrutura para aquilo. Outras, o estresse acaba te vencendo. Ou, por exemplo, eu levei 3 dias para ir no banheiro. Porque assim, cara, se eu não for no banheiro, como é que eu quero ganhar 1,5 milhão se eu não vou no banheiro? Eu tenho que ir no banheiro. Vai dar ruim. Eu acho que mais nesse sentido físico, assim, por exemplo, oi, Marcelo Tais, aí eu tô olhando e não te engulo, né? Isso aí eu acho que realmente não dá. Mas certas coisas, eu acho que, por exemplo, eu acho que ninguém ali consegue ser 100% o que é. Tem uma voz de trovão. Tem uma casca dura. Tem coisas que eu não vou conseguir mudar aos 40 anos de idade. Você jogou muito bem, Babu, e passou por 10 paredões, que é um recorde desse programa. Por quê? Você já analisou por que você bateu esse recorde?
Cara, cara, eu acho que foi mais vacilo da galera do que... Às vezes eu falo assim, acho que foi 40% de vacilo da galera, cara. A galera deu umas vaciladas, assim, Galera que de dentro ou hoje de o mundo não fora? cabe mais. Eu acho que de dentro, né? É. De dentro. Tenho o maior orgulho, cara. Me amarro, eu te juro. Eu tô contratado lá. Se o Boninho me chamar, ele tem um cara ali pronto ali, porque foi um cara que, de repente, me colocou no projeto que mais me projetou nacionalmente. Ele pode contar sempre comigo, com a minha presença. Mas, assim, a minha essência é estar aqui fazendo meus A sua roteiros, essência montando é minha a mesma, produtora. né, Babu? Eu acho que aí é que está aí é que tá o truque, se é que a gente pode chamar isso de truque. Agora, como foi sair direto do... Então, foi essa coisa, para mim, eu acho que, mais uma vez, eu tive sorte, Marcelo, imagina. Eu, quando saí, primeiro teve um pequeno pânico. Cara, agora que eu tô popular, agora que o Gabigol fez a dancinha do Babu no Maracanã, agora que não sei... Vamos fazer show pra caramba. Vamos fazer meu pé. Vão partir para as cabeças. Aí você abre a porta, tá o Estúdios Globo tudo vazio, as ruas vazias, o Thiago Life lá, não sei onde, você... Não, máscara. Aí eu lembro até hoje, quando eu saí da apresentação, assim, o Babu, tá aqui seu kit, tá? Não sei o quê. Esse aqui você não pode tirar. Álcool gel. O que tá acontecendo? E eu falei, caraca, mano, eu entrei duro. E como é que eu vou ganhar grana, Marcelo, se eu não posso fazer show? Se eu não vou fazer novela? As novelas estão repetindo, meu Deus! Que coisa, que destino maluco foi muito esse. louco. Ô, Babu, agora vamos lá, uma consultoria rápida para... Tem um ator ou uma atriz que te liga e fala assim, Babu, fui convidada, devo fazer o BBB? Vai lá, o que você diz? Olha, eu diria que vai. Eu diria que vai sim, vai fazer, cara, porque isso é uma experiência de vida, não é? Eu também não fui lá fazer nenhum teste para a novela. O convite se alguém me fizer um convite para a novela, vai ser pelo meu currículo de ator. Mas, assim, eu acho que para a gente, para nós atores, é vantajoso nesse sentido, se você se garante também, né? Uma coisa que eu lembro que eles perguntassem, não tem nenhuma bronca lá fora, não, porque se tiver, vai ficar desse tamanho. Agora, Babu, e se te convidarem para A Fazenda, você vai? Vou não. Acho que essa experiência... A minha curiosidade eu já matei e a minha gratidão com o Boninho. Ó, o nosso reality continua no próximo bloco com um assunto real demais. O racismo no Brasil. Participe com a hashtag Provoca. A nossa luta não é de um dia, uma semana, um ano. Não é a luta de um mandato presidencial. É a luta de uma vida, ou de muitas vidas. Cada um de nós deve fazer a sua parte. A frase é do ativista negro norte-americano John Lewis, que nos deixou este ano. O Babu, qual é a sua parte nessa luta contra o racismo? Cara, onde puder contribuir, eu acho que com a autoestima, né, cara? É o que eu sempre falei, assim, eu queria estar na posição de representatividade, né, cara? Eu acho que muitas vezes que eu quis me ver e olhei, eu vi poucas referências, né? Mas, assim, ainda tinha elas, assim, você tem um grande Otelo, você ter um Tony Tornado, o Milton Gonçalves. É muito importante você ter referência. Então, nessa loucura toda da vida, eu sempre quis me tornar uma referência.
primeiro para os meus mesmo, assim, ao meu redor. E depois que eu vi que eu consegui, depois que eu consegui realizar o meu sonho enquanto artista, eu queria multiplicar aquilo. Lá no Nós do Morro a gente tinha muito isso, né? A gente entrava e a gente via alguns amigos nossos que eram agentes multiplicadores. Então, sempre multiplicar isso foi sempre meu objetivo de vida. O Babu, desde a minha chegada aqui nesse espaço, no início de 2019, inúmeras conversas sobre racismo aconteceram nesse programa. Tem gente que diz que está demais. Você acha que a gente está falando demais sobre racismo? Acho que não. Acho que a gente está falando na proporção que ele acontece, né? Na proporção que isso começar a se tornar demodê, que as pessoas pararem, né? Quanto menos ataques começarem. Quando tiver menos ataque, quando o problema diminuir, a gente pode falar um pouco menos. Mas hoje o problema está aí. A gente vê, né? Vocês mexeram com a mulher errada. Eu sou filha de homem poderoso. Não, eu tô falando pro seu telefone. Vocês não são nada. Você é privilegiada branca, você é sou mesmo. Obrigado. Nós vamos trabalhar na vida. Vocês mexeram com gente poderosa. Ainda mais a nossa sociedade, uma sociedade de 300 e poucos anos de escravidão. A gente só tem 100 e poucos anos de liberdade. E assim, e até hoje a gente tem que se manifestar para poder ter essa dita liberdade. Né? E tem gente falando em racismo estrutural. O que é isso, Babu? Racismo estrutural. O racismo estrutural é aquela que a gente condiciona, né? Isso aqui não é profissão para mim, para preto, isso aqui não é o que falavam para mim, tipo, eu lembro que quando eu cheguei falei que ia fazer um teste para o teatro. Mas para quê? Por que você vai insistir nesse negócio? Sua mãe me falou. Por que você vai insistir? Você é pobre, você é feio, você não tem nada a ver, você não tem perfil de ator. Então, quer dizer, essa estrutura tenta... E eu vou te falar, Marcelo, essa colocação era tão louca, porque quando essa pessoa falou isso para mim, eu já vinha tentando fazer um teatro amador, né? Eu tinha vários pequenos grupos, e eu sempre tentava. Quando ela falou que eu quase achei que eu não estava conseguindo por ela ter razão. Você já estava dando razão para aquela estrutura que estava te negando essa possibilidade. Sim, porque, por exemplo, eu estava ali trabalhando para ela porque até então era a melhor opção. Em vez de eu estar dando atenção aos estudos, eu estava estudando à noite com sono e cansado, né? E estava começando a perpetuar essa estrutura que me era imposta. Eu tenho algo a dizer e explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei desta vez. Para os manos daqui, para os manos de lá. Se você se considera um negro, pra negro será. Mano, sei que problemas você tem demais, e nem na rua não te deixam na sua, entre madames metidas e os racistas fardados de cérebro atrofiado não te deixam em paz. E não bastasse isso, quando eu consegui trabalhar e ser considerado artista, eu me deparei com a sociedade que acha que meu trabalho é vagabundagem, que meu trabalho é fruto de uma mamata. Aí, quando eu me confrontei com essa questão da arte, eu me confrontei com a realidade de morar cravado no meio de 2 bairros nobres e sendo pobre. Então, a todo momento, né, cara, a gente tá tendo que romper barreiras. Antigamente você não podia ter cabelo comprido, que era ligado à sujeira, ou uma coisa feia, ou uma coisa subversiva. Quando você pega o pente e abre o black é a coroa, e o pente é a libertação. Trama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. O que era aquele seu pente espetado no cabelo, hein, Babu, no BBB? Thank you. Eita, mas isso me dá uma inveja. Que maravilha.
que é esse pente aí, Babu? Cara, esse aqui é um artigo... Esse pente é muito engraçado. Eu, quando era moleque, eu andava com a galera que dançava break, né? Os b-boys. E tinha um moleque que andava com isso aqui assim, no cabelo. E eu achava aquilo ali mó onda. Era isso. Entre os b-boys, quando você levanta a barra direita da calça, você está desafiando o outro. Tinha esses dois símbolos que eu lembro que eu levei para minha vida. Eu lembro, até brinquei com um amigo que eu não fiz isso no Big Brother porque era demais para eles não iam entender. Nunca me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto dos blacks que ainda existem. Me lembro muito bem, o sonho, o passinho marcado eram mostrados por quem entende do assunto. E lá estavam Nino Brown e Nelson Triunfo, juntamente com uma franquicia, que maravilha. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Foi num momento que eu estava me sentindo muito frágil. Teve um problema de uma coisa que a gente não falou lá no começo, foi a falta dos meus filhos, a falta dos meus. Eu sempre fui uma pessoa muito amada pela minha família, muito amada pelos meus amigos. Eu sempre tive muitos amigos. E naquele ambiente ali, de repente, estava todo mundo com hostilidade. Eu falei assim, caraca, o que eu fiz para as pessoas serem hostis comigo? Que isso? E aí eu comecei a falar assim, não, cara, eu sei quem eu sou. Aí eu comecei a me apegar às minhas forças, a favela, a aptitude, ao Black Power. Aí, quando eu peguei meu pente, eu falei, meu pente, é isso aqui, cara. Isso aqui é de fortaleza, minha de verdade. A sua espada, né? Aí eu comecei a me reunir, a me apegar nos meus símbolos. Maravilha. Aí daí, tem gente que acha que foi eu que inventei isso. Não, isso aí é uma tradição no rolê, assim. Quem anda com a galera hip hop, quem usa black sabe que isso aqui é uma forma de guardar o pente e não perder. Tem uma pergunta da internet aqui para você nessa onda, olha só. É uma pergunta do coletivo de mulheres pretas Andança, Luz e Militância. Favelado, gordo e preto, como você se sentiu no BBB ao lado de estereótipos de corpo e beleza? É necessário passar por tantos paredões para ser ouvido? Como se deu sua aproximação com o grupo? Olha, eu no começo, vou te falar, fiquei com bastante medo. Logo no começo ali, eu lembro que eu fui o segundo a entrar na casa e comecei a ver as pessoas entrando. E bateu uma insegurança. Eu falei, cara, eu sou mais velho daqui. De repente tem alguém mais velho lá do outro lado. Mas eu já comecei a me sentir ali meio... Mas eu falei, meu irmão, quer saber uma coisa? Vamos embora. É uma coisa que eu sempre tentei passar para meus filhos. Você tem que ser feliz do jeito que você é, velho. Sabe? É claro que a gente pode sempre ajudar a natureza, né? Tudo mais. Mas, cara, é isso assim, cara. Você é alto, vai ter que ser feliz alto. Você é baixo, você vai ter que ser feliz baixo. Você é gordo, você vai ter que ser feliz gordo. Você é magro, você vai ter que ser feliz magro, cara. Então, vamos lá. Como eu me aproximei das pessoas, foi tentando diálogo, ainda que eu não quisesse às vezes, né? Às vezes tinha umas paradas tão absurdas, eu falava, não, tudo bem, deixa eu ver. Por que essa pessoa está me rejeitando? Qual foi a importância da Thelma, uma mulher preta, ganhar o BBB, um programa de tanta audiência no país? Eu era muito revoltado com o resultado do último BBB. Então eu falava assim, cara, vai ter que ser eu ou você, cara, vamos embora. E assim, ela teve um momento que ela optou por um outro jogo, que foi diferente da minha, mas eu falei, não me interessa, você pode ir para onde você for, eu tô contigo e não abro. Alexandre da Silva Santana. O seu apelido Babu tem uma origem de racismo, não tem não? Sim. Conta aí. Ela tem uma origem de racismo, mas na verdade, porque era babuíno, né? E era uma coisa que me deixava muito zangado, né? Minha família sempre soube me orientar enquanto esse tipo de como me defender desse tipo, de não aceitar esse tipo de brincadeira. Então, não aceitava. Só que rolou uma feliz coincidência quando um amigo meu tentou amenizar. Que ele falou, não vou te chamar de babuíno, não, vou te chamar só de Babu. Aí eu falei, aí aquilo me deu uma freada no meu ímpeto, porque o meu pai tinha um apelido de Babu. Por um outro motivo. Tinha um desenho da Dina Eugênio,
era um gênio Ah, gordo. o que gênio, o sempre era- Babu, claro. Meu pai, o apelido dele era por causa daquilo, a gente sempre brincava, todo mundo zoava muito meu pai, porque ele era magrinho e do nada ele começou a engordar, e ele falava, tá parecendo um Babu, tá parecendo... E era uma coisa que era engraçado para mim. E eu falava, caraca, será que eu vou ter o mesmo apelido do meu pai e por origens diferentes? Olha que e aí legal. eu comecei a ficar tranquilo. E aí Ganhou uma aceitar que ele- conotação e todo mundo também afetiva. começou a chamar de Babu. Ô, Babu, quando que eu vou ver você num papel de mocinho, hein? Eu só vejo você, o cara mal do filme, da novela. Olha, Thais, eu faria o mocinho com muito prazer, mas te digo que os vilões mexem muito mais comigo. É mesmo? Por quê? Eu gosto de personagens complexos. A Glenda e o Ari, quando me chamaram para fazer o Café com Canela, me chamaram para um personagem diferenciado e a gente foi lá, e assim, buscar como fazer o Ivan é o que me interessa, né? Eu experimentei tudo que eu podia, que eu não podia. Eu experimentei de tudo. Um auê. Até que um dia fui para um bar e lá tava Adolfo. Menino, Adolfo era um coroa charmosérrimo, um papo bom, inteligente. Pensa num homem perfeito, era Adolfo. Se o Ivan era o mocinho, se ele era o protagonista, era parte que não interessava. Mas eles me proporcionaram a chance de estudar um lugar que eu nunca tinha ido. Então, estou em busca desses personagens, sabe? A Tata Moreira. Quais as diferenças do tratamento dado para um ator da favela e um criado em condomínio no meio artístico? Eu lembro quando eu comecei a minha vida como ator, tinha sempre um problema, tinha sempre uma celeuma. Tem que buscar o Babu no Vidigal. Tem que e subir aí, o morro. uma vez, a primeira vez foi assim, olha, o carro tá aí. Aí eu falei, olha, eu tô na porta de casa, o carro não tá aqui não. Não, ele tá aí no ponto de ônibus. O ponto de ônibus da minha casa era uns 400 metros, uma ladeira. Aí eu falei, tá, tudo bem, eu vou aí. A primeira vez eu desci, fui. E aí, quando eu entrei no carro, o carro foi e buscou outro ator. Na porta de casa. Claro. Na porta de casa. Era ali no bairro Peixoto. Eu nunca vou esquecer disso, Marcelo. Era no bairro Peixoto. Aí eu falei assim, ué, caramba, o cara saiu da porta de casa. Aí eu perguntei, eu cheguei lá e perguntei, cara, por que vocês buscaram o maluco na porta dele e eu tive que descer da ponta? Ah, Babu, cara, todo mundo desce, só você que não quer descer? Aí eu falei assim, não, mas peraí, todo mundo do Vidigal desce, né? Porque o cara desceu só do prédio dele. Ah, não, porque lá é área de risco. E era 1000 desculpas. E aí, de fato, assim, o Vidigal, em algum momento, me pega para acabar. Eu falei, gente, olha só, se estiver tendo algum conflito aqui, eu não vou deixar um cara subir aqui. Inclusive, vai ser difícil, porque eu vou ter que esperar passar para eu descer. Então, quer dizer, a gente pode chegar num bom senso. Então, eu sempre tive essa briga. E aí, quando eu cheguei a um certo momento da minha vida, e alguns amigos falaram, pô, Babu, toda vez você arruma... Aí eu ainda saía como brigão, Marcelo. Favela! Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E acabou que eu tive que me mudar para poder ser atendido nesse sentido. E aí foi até engraçado que depois a vida deu uma melhorada, eu comprei meu caidinho, fazia questão de ninguém precisar me buscar. Claro. E hoje quem quiser buscar o Babu tem que ir para uma ilha. Este homem agora está numa ilha. Vem de barco! E no próximo bloco nós vamos entender como o Alexandre, o menino lá da favela do Vidigal, virou o Babu, que está agora na ilha da Gigoia. Venha com a hashtag Provoca nas redes ou comentários no YouTube. Já voltamos. O poema O Coração Risonho, do velho safado Charles Bukowski, diz o seguinte: sua vida é sua vida. Não deixe que ela seja esmagada na fria submissão. Esteja atento, existem outros caminhos e em algum lugar ainda existe luz. O Babu, você
é um especialista em resiliência. Então, você pode me responder como não deixar a vida ser esmagada? Cara, Cara, não deixar... É você ser feliz, né, cara? É você fazer o que ama, é você ter fé. Acho que... E essa fé não precisa ser religiosa. Você basta acreditar em alguma coisa. Como que é a ou em sua alguém. fé? Cara, eu acredito em tudo, Marcelo. Eu acredito em tudo. Eu acho que essa loucura eu herdei da minha mãe. Eu frequento tudo. Eu quando estou me sentindo frágil espiritualmente, quando eu tenho que ser forte, eu vou, de repente, na igreja, eu vou num terreiro, eu vou no budismo, eu busco aonde... E todos esses lugares que eu fui me fizeram bem. Antes de ir pro BBB, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou, será que eu não vou? E aí eu fui aqui para a igreja aqui da Barra, aqui, e entrei, sentei e orei. Cara, a minha fé é isso. E fé na minha batalha, Tais. Vou te falar, eu sempre tive fé no teatro. Desde que eu comecei a fazer o teatro, eu falo, porque teatro, eu não fazia questão de ganhar dinheiro com o teatro. Eu só fazia questão de fazer o teatro. Você tem uma tatuagem em homenagem ao Nós do Morro. Olha aí, esse grupo de teatro fundado... Aí, sobe um pouquinho. Aí, Nós do Morro sempre. Fundado pelo Guti Fraga em 86. Como que esse grupo mudou a sua vida? Desde 88, eu falava assim pro Guti, o que você faz lá, Guti? Aí ele falava, teatro. Eu falei, Só que minha mãe, como era na rua de cima, minha mãe assim, tinha um tempo super corrido, ela ficava preocupada de me deixar ir para lá. E aí a minha entrada no Nós do Morro foi um pouco mais tarde. Todo mundo que era meio que estava assim na minha infância estava lá no Nós do Morro. E aí, quando eu consegui ficar um pouquinho maiorzinho assim, né? Que eu falei, mãe, agora dá para eu ir, que eu sei me defender. E não sei o quê. E aí eu fui, eu comecei em 97 e foi a coisa mais linda do mundo. Toda a minha identidade, cara, tudo que eu acredito, tudo, cara. Nós do Morro, para mim, é tudo, Tais, porque toda essa reverência ao teatro, eu tinha um palco, cara. Eu acordava todo dia. Eu ia lá, limpava o palco, eu tinha aulas. O Guti é um professor de teatro maravilhoso. Estupendo, a gente teve professores maravilhosos. E teve o cinema também, né, Tais? O Nós do Morro trouxe o cinema, com a maioria dos meus amigos que hoje trabalham com arte, trabalham diretamente com o cinema. E nós estamos falando de Cidade de Deus, né? Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui. E na Cidade de Deus, A galinha fugiu! Pega a galinha aí, rapaz! Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Que ideia doida foi essa? Eu vou virar ator. Cara. Primeiro, eu falei assim, eu quero viver disso, vou ter que tirar um capilé daqui, vou ter que pagar minhas contas. Então, fazer cenário, né? Aí, eu trabalhei com o Fernando Melo da Costa um tempo com ele, né, para levantar uma grana. E na própria companhia, porque Nós do Morro pregava isso. Não, cara, olha só, a gente é a cena técnico, a gente é o cara, e a gente é o elétrico, a gente não sei o quê, e ainda vai se maquiar e ir para a luz. É legal a gente contar, é fundamental para a criação desse filme, que é um marco cinematográfico brasileiro, porque a linguagem do filme tem muito a ver com os textos mesmo, coisas que vocês iam falando ali, né? Sim. A preparação inicial dos meninos, que a maioria dos meninos eram pessoas que a gente aleatoriamente na rua entrevistou. O esquema da Zélia era tão amador que foi mole para ele tomar conta do negócio. O grande usava a molecada dos APs para trabalhar de vapor. Você continua firme sem cigarro, Babu? Dá para encarar a pandemia sem vício? Tô. Assim, eu dou uma castigadinha na uva. Descobri um novo vício. Na uva? Cara, tem uma uvinha aqui, cara, que eu fiquei louco quando eu vou ver esse Flamengo
ou então quando tem umas notícias aqui, cara, que me inflama, eu castigo na uva. A uva? Mas é o quê? Uma uva especial? Uma uva que veio... Não, é uma uvinha verde que não tem... É uma que não tem caroço, cara. É uma delícia essa uva. Você tá castigando na uva. Eu tô ansioso... Porque eu ainda tô diabético, né, Marcelo? Eu não posso nem comer o chocolate. É verdade, eu castigava no chocolate. Uau! Que desafio, hein, cara? Disciplina rígida. Não, mas o cigarro foi uma coisa que foi por pressão, né? Cara, ou você fuma, ou você para de fumar, ou você morre, ou... Então, quer dizer, eu optei pela vida. Claro. Vida nova, eu perdi 12 quilos, né? Também parei de comer farinha branca, açúcar, então... Nossa, Babu, agora você humilhou um monte de gente que está tentando fazer isso, trancado dentro... Você estava falando que eu ia fazer um mocinho, eu vou acabar fazendo galã. Eu acho que você já começou aqui hoje. Ai. Olha, eu vi o seu pai no programa, né, que você faz agora na internet, o cara transbordando de orgulho, né? O jeitão dele é todo pá, mas aquele ali é uma criança, tem tamanho de sacanagem, né? É um grande homem. A única tristeza minha é porque minha mulher não tá aqui pra curtir também isso tudo, sabe? Pô, 37 anos de casado, eu casei com 17 anos com ela. Quem é esse cara? Meu pai é um cara que, vou te falar, ele me emociona porque num lugar que normalmente, assim, a galera... Eu lembro que meus primos, pô, a maioria deles não tinha pai, assim, presente. E eu lembro que meu pai era um dos poucos tios, né? Então, eu sempre tive muito orgulho do meu pai. E não só por ele estar ali. Ele não estava só ali, ele participava. A gente teve um problema sério de saúde com a minha mãe. Minha mãe, a partir de um certo momento da vida dela, ela começou a ter surtos. E logo depois a gente descobriu um câncer que levou ela a óbito. Então, quer dizer, meu pai sempre esteve presente, cara, sempre foi um companheiro, né? Meu avô também era um cara muito legal. Eu tive essas duas referências, meu avô e o meu pai. Que legal. Então, a gente estava fazendo um corrida de amizade. Hoje, eu me vejo muito mais amigão do meu pai do que filhão, sabe? Porque a gente está sempre se chamando a atenção, está sempre apoiando um outro. Meu pai é meu melhor amigo. É que você já é o paizão agora também, né? Literalmente, e também o paizão desse país, né, Babu? Eu reparei que ele se emociona, né, quando falou da sua mãe. Que mulher foi essa? Minha mãe é incrível, cara. Eu lembro, eu me dei conta de que eu não superei a falta dela lá no Big Brother. Eu lembro quando eu ouvia música. Teve uma época da preparação do Tim Maia, que eu estava praticando, né, a música, e ela gostava muito do Azul da Cor do Mar. Você até abriu o programa falando aí. E ela partiu. E quando isso tocava, cara, isso me desarmava. Eu estava numa fragilidade lá dentro também. E eu lembro que a minha mãe, toda vez que eu me sentia frágil, eu ia para o braço da minha mãe e parecia que tudo passava. Então, minha mãe foi essa mulher incrível que enquanto ela teve saúde, ela nos amou, cuidou, sabe? Eu tenho certeza que ela ia estar tão feliz com tudo isso. Uma das coisas que mais me deixou tranquilo e feliz ao final do Big Brother é olhar, lembrar dela e falar: mãe, eu não te envergonhei. Porque ela foi uma mulher incrível, cara. Ela foi uma mulher incrível. E quando ela morreu, meu mundo acabou. Eu pensei que eu não ia conseguir. Eu não ia ter mais força. Mas, graças a Deus, eu tive meus filhos. E eu tiro hoje essa força que veio de mim e dos meus filhos. Tanto é que uma das coisas mais felizes que eu tenho das minhas conquistas materiais é poder ter feito ali, na frente da minha casa, na fachada da minha casa, uma figura dela ali. E os seus filhos, Babu? Os seus filhos, o que eles... Não consigo falar da minha... Bonito demais, né?
Uma coisa a gente pode falar, Nilson, a gente se divertiu, hein? Um motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul da cor do mar. E os filhos, o que eles te ensinam? Ah, meus filhos toda hora, Piná tá aqui, ela tá ali fora brincando. Ah, minha filha, o meu filho, cara, você sabe, meu filho é um cara de 16 anos, 1,80 m e pouco, 100 e poucos quilos, um cara gigante, que eu falei assim, meu Deus do céu, se o meu filho não fosse do jeito que ele é, como é que eu ia segurar o meu filho? Porque ele é gigantesco e ao mesmo tempo ele é um amor de pessoa. Ele é um bebezão, sabe? E a todo momento ele está me ensinando, ao passo que eu exijo deles, eles exigem de mim, ao passo que eu dou liberdade a eles, eles me dão a minha liberdade também, sabe? A Laura, eu lembro que a Laura ela assim, agora não me surpreende mais, né? Já está com 17 anos, e eu lembro que quando ela veio falar sobre trabalho, e ela falou que escolheu ser médica porque ela queria dar uma casa para mim, uma casa para a mãe. Cara, eu falei assim, caramba, eu pensei que a Laura nunca mais ia me fazer chorar, só se eu fosse avô, e ela me vem com uma dessa. Aí, cara, eles são lindos demais. Eu vou te falar, Marcelo, a todo momento, assim, eu só não desisti, porque quando eu lembro deles no teatro, assim, eu lembro dos meus filhos aplaudindo no final das peças, e querer dar o melhor para eles, e quando vi que está começando a dar certo. Meus filhos são tudo para mim. É um prazer ser pai. Afeto é uma ação que transforma a gente. Poder passar isso como um exemplo me deixa alegre, me deixa feliz. E ainda mais ter ao meu redor amigos que são sinônimos de admiração para os meus filhos. O Alexandre, o que é a vida? A vida são meus filhos. São meus filhos. Sem eles, não tem sentido. Paizão, hein? Olha, vou fazer aquele pedido que você recebe toda hora. Vamos tirar uma selfie? Vamos. Cara, queria que você divulgasse a vaquinha lá do Nós do Morro, cara. Como que é essa vaquinha? Vamos divulgar aqui. A vaquinha Nós do Morro é o seguinte, cara, vocês entrando lá nas redes sociais do grupo, você tem um link onde você pode entrar nesse link e doar a quantidade de grana que você puder, porque a galera lá, com a pandemia, o teatro fechado, né? Então, eu estou precisando de uma grana para ajudar a pagar as contas, os funcionários que ainda dependem E a gente, nesse programa, soube da importância, né, do Nós do Morro, que já é conhecida, mas o filho ilustre do Nós do Morro aqui mostrou a tatuagem. Vamos colaborar. O Babu, teve uma figura que falou lá no comecinho da sua carreira, preto, gordo, queixudo, não vai poder ser ator. Você quer mandar um recadinho para ela, não? Já mandei. Você não sabe, porque logo em seguida, assim, 2 anos depois, eu pude ir lá mostrar para ela isso aqui, ó, Marcelo. Aí perguntei se eu podia colocar um cartaz na loja e ofereci 2 ingressos para ela poder sentar na frente e poder ver a estreia. Que legal. Então, um beijinho para ela. E que da próxima vez ela estimule. Ela seja bem. Olha, ela não sabe a força que ela me deu ao me desafiar. Obrigado pela entrevista, querido. Obrigado a você, mas eu sou seu fã desde o Castelo, desde que você era o moço, aquele moço do Castelo do Ratinho. Meu Deus, mas como você cresceu bem. Valeu.